A paz do Senhor, meus irmãos. Hoje é quinta-feira, 18 de fevereiro de 2021, e a nossa leitura diária da Escola Bíblica Dominical se intitula A Bíblia é chamada de a Espada do Espírito. O texto bíblico de hoje está em Efésios, capítulo 6, versículo 17, que diz assim: Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Queridos, aqui em Efésios 6, Paulo encerra sua carta aos Efésios. Ele procura então dar conselhos sobre as diversas formas do relacionamento e como devemos buscar sempre a paz e a união da comunidade. Além disso, queridos, Paulo abre os olhos dos cristãos para algo muito importante: a batalha espiritual. Nossa luta, queridos, não é contra as pessoas, mas sim contra o diabo e os seus demônios. A nossa batalha, queridos, é espiritual. Portanto, para vencer, devemos nos revestir de toda a armadura do Espírito Santo. A armadura do cristão possui 6 partes com significados espirituais valiosos. Temos aí o cinto da verdade, a couraça da justiça, as sandálias do evangelho, o escudo da fé, o capacete da salvação e a espada do Espírito. A expressão a espada do Espírito, queridos, é interpretada aí de 2 modos diferentes por alguns comentaristas bíblicos, alguns teólogos. Por exemplo, na ótica de Edgar Goodspeed, a espada é o Espírito, levando-o a traduzir a exortação da seguinte forma: Tomai por vossa espada o Espírito, que é a voz de Deus. Mas por outro lado, o teólogo e comentarista Francis Beer insiste que a expressão tem conotação possessiva, o que leva à seguinte tradução: Tomai a espada, que é a propriedade do Espírito, ou a espada que o próprio Espírito empunha. O ponto de vista, então, de Francis Beer apoia a interpretação de que a espada do Espírito é a espada que o Espírito dá. Esta tradução é apoiada fortemente pela expressão que já vem logo a seguir, pois designa que a espada é a palavra de Deus, como vemos aí no texto que lemos. 2 opiniões também prevalecem sobre a identificação da palavra. A primeira diz que é a expressão vocal de Deus, apropriada para a ocasião que o Espírito, por assim dizer, põe na mão do crente para ser empunhada como espada. Os comentaristas que defendem essa posição reportam-se às palavras de Jesus, registrados lá em Mateus 10 e 19. Neste texto, Jesus exorta os discípulos que não se preocupem com o que dirão quando forem levados em custódia, porque naquela mesma hora vos será ministrado o que haveis de dizer. Mas o segundo e mais aceitável ponto de vista identifica a palavra como as Santas Escrituras Sagradas. O próprio fato de nosso Senhor ter repilado aí Satanás com as Escrituras, lá nos 40 dias no deserto, apoia amplamente esta relação. Não deveríamos negligenciar a associação óbvia do Espírito Santo com as Escrituras Sagradas. Todas as outras peças da armadura mencionadas nesta lista, queridos, são de natureza defensiva, visto que o propósito é permitir que o cristão fique firme nesta batalha. Mas a espada do Espírito, queridos, é para a guerra ofensiva. É uma arma de ataque e não de defesa. John Wesley comenta que temos de atacar Satanás e também nos defender. O escudo numa mão e a espada na outra. Quem luta contra os poderes do inferno precisam dessas 2 armas, o escudo
e a espada. O escritor aos Hebreus ressalta também que a palavra de Deus é viva e eficaz e mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes. Com a palavra de Deus, queridos, o cristão dispersa as dúvidas e inflige feridas mortais nas tentações. A espada do Espírito tem sempre o objetivo específico que visa a destruição das obras do diabo. Ela é a palavra de Deus sendo praticada e aplicada na vida pessoal ou na comunhão da igreja, com o fim proveitoso de destruir todas as obras malignas que se levantam contra o conhecimento de Deus e contra o crescimento qualitativo da igreja do Senhor. Essa arma, queridos, de ataque, é muito mal usada nos nossos dias, motivo pelo qual as obras do diabo continuam influenciando os irmãos e os enganando, pois muitos ainda não tomam a palavra de Deus como a verdade que é. Essa então, queridos, essa ambiguidade cristã gera aí uma abertura para o diabo atuar e enfraquecer a igreja. Então, queridos, pegue a sua espada na mão agora, a palavra de Deus, e vai à luta, vai à batalha. Pois assim, com certeza, venceremos essa luta, que é uma luta espiritual. Deus abençoe a sua vida e uma ótima quinta-feira.